É isso aí, salve, salve, gente boa, seja bem-vindo, muito bem-vindo ao canal. E nesse vídeo a gente vai falar a respeito da mulher, da maldade transbordante, do caráter do mundo. Então vem comigo até o final, sai daí não. Antes da gente falar aí, não esqueça de se inscrever, né, querido? A gente vai comentar a respeito do texto, mas já deixa aí a sua inscrição, aproveita e clica no sininho. Clicando no sininho, marcando a opção todas, você é notificado a cada vídeo novo que a gente tem no canal. Todos os dias às 6 da manhã, estamos aqui para trazer uma palavra, uma meditação, uma reflexão a respeito da Escritura. A gente tem deixado aí uma playlist explicando a Bíblia versículo a versículo. Já temos mais de 600 vídeos, então tem muito material para você estar estudando, para abençoar a tua vida, fortalecer a tua fé e te preparar para os finais dos tempos. Está sendo bênção para você, querido? Então curta, comenta, compartilha, vamos levar essa bênção para mais e mais pessoas. Curtindo e comentando, o YouTube faz isso, já de maneira orgânica, e compartilhando, você leva para pessoas que nem eu, nem o YouTube conseguiríamos alcançar. Lembrando sempre, né, querido? A gente faz esse trabalho aqui só para abençoar mesmo a tua vida. A gente não tem remuneração, nem ajuda de instituição, e a gente tem se esforçado para deixar aqui um material para a posteridade e para o tempo presente também, para que a igreja do Senhor esteja sempre preparada e pronta para estudar a palavra de Deus. Vamos junto nessa tarefa aí, é uma missão que Deus nos confiou, e eu conto contigo para a gente poder caminhar junto e você também ser abençoado quando a gente abençoa, né? A palavra de Deus diz que a gente é muito abençoado quando a gente abençoa. Então vamos junto, texto desse vídeo, Apocalipse capítulo 17, o versículo de número 4. Apocalipse 17, versículo 4 diz assim: Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Então é um texto, esse capítulo 17 de Apocalipse é um texto que revela muitas coisas, é um texto que traz muitas informações. A gente precisaria de vídeos aí de mais de 50 minutos para a gente poder estar detalhando cada coisa aqui, mas a gente vai tentando falar, né, na medida do possível, a gente vai tentando explicar aí os assuntos. Então são muitos itens aqui, muitos simbolismos, só nesse versículo é bastante coisa. A gente vai destacar 3 pontos, que se resumem praticamente todos os símbolos, mas eu recomendo a você uma leitura mais detalhada e uma pesquisa em cada palavra dessa, não só na Bíblia, para você ver outros textos, aquilo que a gente sempre fala. A Bíblia explica a própria Bíblia. Então você dá uma pesquisada por palavras aí em qualquer aplicativo da Bíblia ou na internet, um site desses de leitura de Bíblia, que você vai achar outros textos que falam a respeito disso, vai te ajudar muito na compreensão. Então vamos lá, os 3 pontos que a gente destaca desse texto. O primeiro é a questão do adorno. Diz que essa mulher tinha vários adornos, ela estava com vários preparos, ela estava vestida de púrpura e de escarlata, estava adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas. Então, essa era uma mulher que estava muito enfeitada. A gente já falou aqui em vídeos anteriores que é uma imitação fajuta da mulher que é a noiva de Cristo, aquela que já não está mais presente aqui nesse tempo aqui do capítulo 17 de Apocalipse. A noiva de Cristo já não estará mais presente, terá sido arrebatada, de acordo com o nosso entendimento e dentro de um raciocínio coerente, nós cremos que o capítulo 7 de Apocalipse revela esse arrebatamento. Então toda a sequência cronológica dos fatos relatados aí em Apocalipse, já a partir do capítulo 7, no capítulo 8 ali, já não conta mais com a participação da igreja, do Espírito Santo, já não está mais ali em concordância também com o que Paulo escreveu em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Então, dentro do nosso entendimento, essa é a linha de raciocínio. Então, assim como a noiva de Cristo também é mulher, então aqui o diabo ele vem tentando fazer uma imitação fajuta e ela vem completamente adornada. Então, pedras preciosas e pérolas, eu te convido a fazer uma leitura a respeito disso, de Daniel 11:38. Então, leia lá Daniel 11:38. Leia também Jeremias 51, versículo 7. Então, Daniel 11:38, Jeremias 51, 7. Vamos falar um pouco a respeito desse adorno e a respeito daqueles que se levantam contra o Senhor e que vêm até com enfeite. E diz que essa mulher está vestida de púrpura e de escarlata. Escarlata a gente já falou aqui, que é aquela substância que dava cor vermelha. Uma substância vinda, na verdade, de um inseto, né? Então, depois você pesquisa aí esse escarlate, não vai dar para a gente falar tudo aqui, é muita coisa.
Mas resumidamente, o que a gente precisa entender, relacionada à cor vermelha, e ela estava vestida assim exatamente, simbolizando o sangue dos santos que ela sacrificou, que ela maltratou. Por isso, a gente imagina que tudo isso que acontece aqui, a partir do capítulo 13 de Apocalipse, a partir do capítulo 11, quando as duas testemunhas aparecem, a gente está falando dentro de uma mesma geração. Quando a gente fala dentro de uma mesma geração, a gente está falando de um período de 40 anos, no máximo 40 anos. Então nós imaginamos, nós entendemos, ficou à vontade para compreender uma pessoa que de repente possa ter um outro entendimento, mas esses detalhes, eles vão estar muito ligados, eles vão fazer muito mais sentido se todos esses fatos, todos esses flagelos, as trombetas, as duas testemunhas, o aparecimento e a condenação aqui, ocorrer na mesma geração que viu a igreja ser arrebatada, que sacrificou, que perseguiu cristãos, que maltratou cristãos e que adorou, que fez a marca da besta, que comercializou e que se engrandeceu. Então, eu não acredito muito, e tenho visto aqui, se você tem acompanhado aí os textos, que passe de uma outra para uma outra geração, que uma outra geração nasça e sofra as consequências daquela geração anterior. Embora isso aconteça na Bíblia, nós sofremos hoje consequências daquilo que Adão fez, né, o primeiro homem. Isso realmente acontece, isso pode acontecer, mas pela cronologia dos fatos, pela forma como o Apocalipse apresenta esses fatos, eu imagino muito claro que seja a mesma geração. Então, quando a gente fala mesma geração, é um período máximo de 40 anos, onde aquelas pessoas que contemplaram aquilo, como por exemplo hoje, a gente está no ano 2023 e hoje estão presentes, até governando países, pessoas que fizeram parte de toda aquela trajetória do final da década de 60 e início da década de 70. Então a gente está falando aí de um período de 50 anos, mais de 50 anos. Então, pessoas que estiveram presentes lá durante a década de 70 e fizeram toda aquela transição ali, aquele engano de achar que o socialismo tinha morrido, toda aquela coisa ali, estão presentes hoje, muitos estão governando hoje. Então é mais ou menos dentro dessa mesma linha de raciocínio que a gente imagina essa geração aqui. Então, quando está falando do adorno dessa mulher, de todos esses detalhes, que não dá para a gente esmiuçar cada detalhe desse, mas cada detalhe desse tem uma importância significativa nas vestes da mulher, né? A cor escarlata, que é o sangue, o adorno de ouro para dar aquela aparência de riqueza, ou seja, é uma pessoa, é um sistema, né? Lembrando que essa mulher é um sistema, ela não é uma pessoa física, ela é um sistema, ela é um poder que está dominando o mundo, com muita riqueza, com muito dinheiro e com muita pompa. Vai ser muito adorado pelo fato de ter muito poder. A gente já está vivendo um tempo onde as pessoas estão procurando demais seguir aqueles que têm o poder, que têm a riqueza. Então, ter a riqueza, ter coisas, atrai pessoas e atrai seguidores. Então, é nessa linha de raciocínio que esse sistema ele vai trabalhar. Por isso, esse adorno de ouro, simbolizando toda essa riqueza que atrai pessoas. Pedras preciosas e pérolas são riquezas muito mais pertencentes à realeza. Então, uma pessoa que se vestia de ouro, de vestes, com vestes de púrpura, com pedras preciosas e pérolas, eram pessoas ligadas à realeza, ligadas à direção, no topo do mundo, pessoas que estavam no auge, que estavam no topo. E todo esse adorno ele vai indicar três coisas: preparo, porque isso que não acontece de uma hora para outra, envolve um tempo, porque isso é trabalhado, né? Então um preparo ao longo do tempo, então coisas que já vinham sendo preparadas. Aqui não é uma coisa que acontece do dia para a noite, isso já vem sendo preparado, nós já falamos sobre isso em vídeos anteriores. E uma terceira coisa que é conquistada, ou seja, essa mulher ela vai conquistar posições, esse sistema ele vai sendo conquistado, ele vai conquistar as pessoas e os corações das pessoas. Por isso o coração da humanidade nessa época aqui vai estar totalmente voltado e pervertido em adoração a esse sistema, realmente crendo que esse sistema é o sistema que vai substituir. Lembra sempre disso. Como que eu começo a reconhecer o sistema? É quando você começa a ver, quando a gente fala de sistema, a gente está falando de um conjunto de regras. Quando a gente está falando de sistema, a gente está falando de uma ideologia de pensamento. Quando a gente está falando de sistema, a gente está falando de uma ordenação política, econômica e ideológica que vai convergir, que elas vão apontar para um caminho
Qual a diferença desse caminho? Ele está destruindo, ele está acabando com todos os alicerces do cristianismo e do judaísmo. Então, tudo aquilo que o judaísmo e o cristianismo preconizou, tudo aquilo que o judaísmo e o cristianismo tinha como lei e regra básica, esse novo sistema, esse novo conjunto de regras, eles são exatamente opostos. Cada regra visa destruir, visa desalicerçar, digamos assim, implodir as leis e os mandamentos de Deus. Então, quando eu começo a enxergar que pessoas começam a repetir, pessoas de diferentes países, artistas de diferentes países, jornalistas de diferentes emissoras começam a repetir as mesmas expressões, começa a ficar atento quando expressões começam a ser repetidas. E aí você, mas por que essa pessoa está falando essa expressão? Eu já ouvi essa expressão antes. Fulano também falou numa outra emissora, o artista também falou, o político também falou aquela expressão. O que significa essa expressão? E aí você vai ver que essa expressão ela está, na realidade, combatendo aquilo que é o cristianismo, aquilo que era a base do judaísmo. A segunda coisa que a gente vai observar aqui é a palavra abominações. A palavra abominações aqui no grego, ela está muito ligada à idolatria. Abominações está ligado a maldades e idolatrias. Então a abominação vai revelar que o coração da humanidade, retratado aqui como o mar, então quando você vê lá a besta que emerge do mar, esse mar é o mar da humanidade, é todo o mundo. Então o mar está muito bem retratado aqui e ele simboliza a humanidade, ele simboliza aquilo que domina o mundo, essencial para as pessoas. Então a gente vai perceber que o coração das pessoas ali é um coração que anseia pela idolatria. E o que é a idolatria? Tudo aquilo que substitui Deus. Então, quando está falando de abominações, está falando aqui que o mundo vai estabelecer como alicerces coisas que vão substituir Deus, ou seja, o ódio a Deus é tão grande, a aversão a Deus é tão grande, a destruição aos alicerces de Deus são tão grandes que ele precisa estabelecer novas matrizes. Por isso, muitas expressões usadas aí como uma nova era. Agora vai ser uma nova era, ou seja, aquele tempo já passou, o tempo da era cristã, da era de Deus, não vejo aqui nenhum problema de que de repente até a contagem do tempo aqui seja mudada e já não tenha mais o ano na sequência, porque a gente está no ano 2023, acabando aí o ano 2023 da era cristã. Então eu vejo perfeitamente claro e muito evidente que há essa possibilidade até dessa mudança, porque inclusive a contagem do tempo faz referência à vinda de Cristo. Então eles querem tirar da memória, da história. Então se você começa a ver hoje já essa varredura, não só da memória, mas da história. Eles querem recontar a história. Se você não está observando aí, a história está sendo recontada de uma ótica tirando Cristo. Isso já começou a ser visto, por exemplo, o Natal. O Natal já há muito tempo que já não aponta mais para Cristo, mas se criou toda uma figura, toda uma magia para tentar desmistificar tudo aquilo que a história de Cristo trouxe, que o nascimento de Cristo trouxe e o simbolismo. Então há muito tempo já que o Natal já foi começando a se converter para uma festa pagã. Então era uma festa pagã inicialmente, foi tentado colocar e implementar para que as pessoas lembrassem, fosse um memorial com relação a Cristo, ao nascimento de Cristo, e está voltando a ser uma festa completamente pagã, onde Cristo já não está mais presente. O que importa é a bebedeira, é a farra, a bagunça e outras figuras que substituem a Cristo. Você vai ver isso numa outra festa que são as festas mais importantes do cristianismo, que é a Páscoa. Também já tirando para quê? Para sair da memória, sair da história, para que a humanidade e as novas gerações já não se lembrem mais. Esse é o objetivo, que as novas gerações não tenham mais memórias e recordações de todos os pilares e todos os fundamentos da ideia cristã. Então, quando está falando aqui de abominações, é isso, é tudo aquilo que substitui. Eu não quero mais o cristianismo, então eu vou criar coisas que vão substituir nos mínimos detalhes tudo que Cristo deixou sobre a terra. Esse vai ser o mundo que as pessoas vão encontrar aqui nessa época. Eu não estarei mais aqui, a Igreja de Cristo não estará mais aqui, eu creio que você também não estará mais aqui. Terceira coisa que vai falar aqui é a respeito da prostituição. E a gente precisa olhar dois textos. Apocalipse 2, versículo 20, vai falar da seguinte forma:
o texto diz o seguinte, é a carta à igreja em Tiatira. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza, preste atenção nessa expressão, seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Essa mulher Jezabel aqui é exatamente essa figura, esse simbolismo desse sistema. É um sistema que já estava impregnado naquela época. Se você não assistiu, assista os vídeos correspondentes à carta à igreja de Tiatira. Nós temos 4 vídeos aí disponíveis no nosso canal, onde a gente vem detalhando essa carta a Tiatira e a gente fala com mais cuidado com relação a isso. E Jezabel, qual o símbolo de Jezabel no Antigo Testamento? É o símbolo da sedução do povo. Há 2 coisas que eram muito importantes aqui na Ásia Menor, nesse mundo pagão aqui da época que João está escrevendo o Apocalipse, e que são 2 coisas completamente condenadas por Deus em várias passagens, em todos os textos bíblicos. Quais são essas 2 coisas? Imoralidade sexual e idolatria. Então você percebe que a própria prostituição está ligada à abominação, que está revelando o caráter da humanidade daquela época. Uma humanidade voltada para a imoralidade sexual e para a idolatria. Não tem nada mais fácil para você destituir os fundamentos e os alicerces judaico-cristãos do que você fazendo pessoas se voltarem para a imoralidade sexual, e aí você precisa de drogas para isso, você precisa de novas drogas, você precisa de liberação de drogas, você precisa de facilidade de acesso a drogas para que essa imoralidade sexual seja muito mais fácil e rapidamente disseminada. Por isso que eu estou falando que é muito provável que seja a mesma geração, porque hoje as coisas estão se espalhando com uma velocidade muito mais rápida. A droga K9, ela, em menos de 6 meses, ela tomou o mundo inteiro. A gente já está vendo aí cenas no mundo inteiro do que essa droga K9 vem fazendo. Então, precisa de novas drogas, precisa dessas coisas para que isso seja disseminado, isso seja encaixado na humanidade de uma maneira mais rápida. Então, a imoralidade sexual e a idolatria é tudo que o sistema do anticristo vai precisar para destituir, para destruir, para explodir, para acabar com todos os alicerces e fundamentos da era cristã. E o outro texto é Apocalipse 14, versículo 8. Nós também temos um vídeo aí falando a respeito desse versículo, então procura aí no canal que você vai achar o comentário mais detalhado de Apocalipse 14, versículo 8, que diz o seguinte: seguiu-se outro anjo, segundo dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Então, imoralidade sexual e idolatria, que significa exatamente o adultério espiritual, a gente precisa entender que o material é reflexo do espiritual. Então, quando você busca a santidade aqui, é porque há algo espiritual sendo colocado, há um selo espiritual sendo colocado sobre você, há uma ligação espiritual, que você liga aqui na terra, você está ligando no céu, que você desliga aqui na terra, você está desligando no céu. Então a gente não pode deixar de entender, a gente não pode ficar falando das coisas achando que o mundo material é tudo e está completamente desconectado do que é espiritual. Então quando a gente está falando aqui de idolatria ou de imoralidades sexuais, a gente está falando de adultérios, de lascívia, de pornografia, de pederastia. Pesquise o que significa a palavra pederastia. Aí a gente está falando isso no campo material, no campo humano e também no espiritual, ou seja, substituindo toda a divindade. Sabe o primeiro mandamento dos 10 mandamentos? Então aquele primeiro mandamento lá de amar a Deus sobre todas as coisas é aquele mandamento que Jesus vai falar, que resume toda a Bíblia, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então esse amar a Deus sobre todas as coisas já começa assim, não, eu até amo a Deus, mas não sobre todas as coisas. Tem algumas coisas que para mim eu não abro mão. Eu quero servir a Deus, mas eu não quero abrir mão disso. Eu quero servir a Deus, mas desse desejo aqui eu não abro mão. Eu quero servir a Deus, mas essa minha vontade aqui eu não quero deixar. Eu quero servir a Deus. Eu gosto de Deus, eu acho legal, eu acho lindo os louvores, eu quero participar, eu quero ajudar na igreja. Mas desses pecados aqui, dessas vontades, desses desejos aqui, eu não quero que Deus se meta, eu não quero. Eu já cheguei ao ponto de ouvir uma pessoa ela falar assim, poxa, olha, eu já larguei um monte de tipo de drogas, mas essa droga aqui eu peço a Deus para nunca tirar da minha vida, porque para mim ela é essencial. Eu fiquei pensando assim, poxa, como é que uma pessoa faz uma oração dessa para Deus, né? Dizer, olha, eu larguei várias drogas, mas essa daqui
Eu peço a Deus para não tirar a vontade de mim, porque ela me traz uma paz, uma tranquilidade. Então, querido, então não existe amar a Deus sobre todas as coisas assim, né? Ou você ama a Deus sobre todas, o que é todas? Todas é tudo, desejo, vontade, vícios, prazeres, tudo, pessoas, coisas, tudo. Deus tem que ser maior do que tudo. E se você tiver que abrir mão disso por Deus, você tem que abrir, senão o amar a Deus sobre todas as coisas não faz sentido na tua vida. Então, a prostituição está ligada a isso. Esse adultério espiritual significa essa substituição. Hoje a gente já está vivendo nas nossas igrejas esse tipo de pensamento. Não, eu amo a Deus, mas sobre todas as coisas não é bem assim. Eu não quero, exatamente. Tem coisas aqui que eu não vou abrir mão, que eu não vou largar, que eu não vou mudar, que eu não vou deixar. Então, as pessoas estão convivendo. Então, é o tipo de pensamento, ideologia facilmente enganável e que vão aderir facilmente à marca da besta e que muito provavelmente estarão presentes aqui nesse tempo dessa mulher aqui vestida de púrpura de escarlata e adornada de ouros, de pedras preciosas e de pérolas. E a gente está vivendo um tempo, querido, dentro das próprias igrejas, que a gente precisa ter muito cuidado, também voltada muito para o humanismo. A gente já falou que a expressão 666 é um sistema, não é apenas uma marca num corpo. É um sistema de pensamento, é um sistema de comércio, é um sistema de trocas, é um sistema de negócios voltados para o humanismo, onde o homem é o centro de todas as coisas. Quando você coloca o homem como centro de todas as coisas, Deus não vai ser amado acima de todas as coisas. Por quê? Porque o homem é que começa a ser amado acima de todas as coisas. O que satisfaz, o que dá prazer, o que alimenta, o que é melhor para o homem, é isso que vai prevalecer. Então, esse é o sistema que já está dominando o mundo. Tudo que eu falei aqui, se você parar, começar a olhar os noticiários, começar a reparar o mundo com esse óculos que eu acabei de te dar, né? Imagina que eu te entreguei aí o óculos, você colocou o óculos, você começa a ver as coisas por essa ótica. Você vai ver que já estamos caminhando nessa direção daquilo que a Bíblia está relatando aqui. Lembrando que eu só falei aqui de versículos bíblicos, né, querido? Mas a Bíblia revela muita coisa. E ainda tem muita coisa pela frente. Conto contigo e te espero no próximo vídeo aí. Que Deus te abençoe, querido, rica e abundantemente.